Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Juliana Negreiros e esse aqui é o nosso primeiro vídeo de CSS, né, de estilização aqui da nossa aplicação, da nossa primeira aula de React aqui da nossa imersão. Então, qual que vai ser a ideia aqui? Eu vou abrir aqui para vocês nosso VS Code. E aqui a gente tem os arquivos que a gente subiu lá magicamente, né, lá no nossa primeira aula. A gente vai refazer eles aqui, só a parte de estilo mesmo, tá? Então aqui todo o nosso estilo está resetado. Então se a gente for abrindo aqui nossos styles.js, a gente tem já os componentes criados aqui, mas a gente não tem o estilo, e é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu vou passando um pouquinho rápido, porque não dá mesmo, né, pra gente fazer todas as estilizações nesse período curto de tempo, não ficar muito pesado. E qualquer dúvida também vocês vão trazendo pra gente, vamos tirando essas ideias aí, vamos tirando essas dúvidas, beleza? Então, deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui, beleza? E aí, como vai funcionar? Então, aqui nosso primeiro arquivo que a gente vai mexer é esse nosso index.css. Então, só pra gente ter uma ideia, quando a gente vem trabalhar aqui dentro da nossa página aqui da Lura, é assim que ela tá, atualmente. Ela não tem estilo nenhum ainda. A gente vai cadastrando esses estilos aos poucos e a gente já consegue ver algumas coisas muito, muito erradas que tem aqui, né? Então, por exemplo, se a gente inspecionar aqui nossa página, a gente vai ver que aqui dentro do nosso body, olha só, ele tem uma margem de 8 pixels aqui, ó, que não ajuda muito a gente, né? A gente não consegue deixar nossos conteúdos onde a gente quer, o menu ele sempre vai ficar com a margem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é cadastrar nesse nosso index.css aqui, a gente está usando ele como um reset. Então, a gente vai resetar algumas propriedades do nosso CSS. Então, eu vou usar aqui o asterisco, pra gente conseguir resetar essas propriedades, né? Asterisco significa tudo, ok? Então, se eu colocar alguma coisa, asterisco quer dizer que é tudo dentro daquela alguma coisa. Nesse caso aqui, é tudo mesmo, porque a gente tá usando só asterisco. Então, aqui eu vou ter o meu box sizing, eu vou resetar ele, vou colocar ele como border box. O que isso aqui significa? O box sizing border box é uma propriedade que ele vai fazer com que o tamanho da nossa caixa, né, ele realmente seja o tamanho que a gente colocar no width e no height, né, que ele tá até explicando aqui. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma caixa, né, um quadrado, e a gente desse um padding para ele, então, nesse caso aqui, se a gente tivesse 50 pixels mais o padding que a gente colocou, ele somaria esse tamanho, né, se ele não tivesse o border box. Como ele tem o border box de 50 px, e ele vai colocar o padding dentro desse 50 px máximo aí que a gente colocou para ele. A próxima propriedade que a gente vai resetar aqui, mais ou menos, né, é o nosso font family. Então, eu vou colocar aqui um font family, para que tudo, caso a gente não defina, né, uma fonte para aquele texto ou aquela coisa específica, vai ser Roboto. Então, que vai ser a fonte que a gente colocou lá no nosso HTML. Opa, sans serif, não serif. Show. Qual que é a próxima coisa que a gente vai resetar entre aspas? Por que eu tô falando entre aspas? Porque esse arquivo aqui ele não é exatamente um reset. A gente está resetando algumas propriedades, a gente está configurando outras, então ele está mais para um arquivo de configurações mesmo do que um arquivo de reset, tá? Então a próxima coisa que a gente vai colocar aqui, a gente vai usar CSS Variables, né? Variáveis no CSS dentro desse projeto aqui. Então aqui eu vou cadastrar o meu root. Esse root aqui a gente usa para a gente conseguir colocar variáveis aqui dentro. Então, quais são as variáveis que a gente vai cadastrar? Eu vou copiar essas variáveis aqui, porque não faz sentido a gente ir uma a uma. Então, são essas aqui, né, que vocês também já têm, que são algumas cores que a gente cadastrou aqui dentro da nossa aplicação. A gente tem aqui a cor primária, black lighter, a gente tem algumas variáveis aqui para a gente não usar a cor especificamente, mas sim essa variável aqui, né? Então, a gente não tem que saber qual que é o hexadecimal do branco, o hexadecimal deste tom de verde. A gente tem que saber só que a gente quer usar a cor responsável pelo front-end, seja lá qual for, por exemplo, ok? Então, beleza. Então, a gente já tem aqui o nosso root, né? A gente tem aqui o nosso reset global, vamos falar assim. E tem mais algumas coisinhas. Por exemplo, lá naquele nosso HTML e no nosso body, a gente tem aquela margem, né? Que a gente não quer que ela exista. Então, aqui, HTML e body, eu vou colocar aqui para eles também resetarem pra gente a margem. Então, a margem dele vai ser sempre 0. Sempre não, né? Mas eu vou começar com 0. E padding dele aqui também vai começar com 0, certo? E mais uma coisa importante que é o link, ele não pega a cor do pai por default. Então, a gente vai colocar aqui um A, que são os links, né? E o color inherit aqui, que vai fazer com que ele pegue aqui a cor de texto dele, né? A fonte dele vai ser sempre igual a do pai. Beleza? Então, se a gente quiser mudar no link específico, beleza, mas se ele estiver dentro de alguma coisa e a gente der um color para o conteúdo dele, né, para o parágrafo que ele se encontra, por exemplo, ele vai mudar junto com esse parágrafo. Então, esse aqui é o nosso arquivo base de CSS, se a gente vier aqui na nossa aplicação, já vai ver que muda algumas coisas, aqui tá bem mais coladinho aqui nos cantos, né? Então, já tem algumas mudanças aí dentro da nossa aplicação, tá?
Voltando aqui para o nosso código, então esse arquivo aqui, por enquanto, ele vai ficar isso aqui, e a gente vai mexer aqui dentro do nosso app. Então, o que o nosso app está fazendo aqui, né? Dentro da nossa aula, a gente já viu Styled Components, então, fora esse nosso arquivo de index, a gente vai usar Styled Components para tudo a partir de agora, beleza? Então, para a gente começar aqui, né, a gente tem que dar um fundo aqui para esse nosso app aqui, né? Então, esse fundo também a gente está dando um style aqui direto, vamos criar aqui um Styled Component, só para a gente poder dar esse fundo aqui para ele. Então, eu vou importar aqui, deixa eu importar lá em cima, né, junto com nossas partes de bibliotecas, bonitinho. Então, import styled from styled components, que a gente já está usando dentro do nosso projeto. E aí, aqui, eu vou criar aqui um wrapper, tá? Então, esse app wrapper pra gente. Eu vou, durante aqui o decorrer desses vídeos, eu vou chamar de wrapper sempre que a gente precisar agrupar um conteúdo, né, que ele for o agrupador de um conteúdo específico, tá? Então, nesse caso aqui, ele é o app wrapper porque ele está agrupando o nosso app, ele é o container, né, desse nosso app. Então, aqui a gente vai ter o styled, ponto, no nosso caso aqui ele é uma div, né, que a gente viu ali embaixo, que a gente está só reproduzindo, e aqui eu vou dar pra ele um background, né, então vai ser o style, vai ter o seu style, ó, então aqui a gente vai ter o background dele, que vai ser igual a uma cor, né? Que no nosso caso aqui vai ser esse hashtag 141414. Eita, nós, quem tá ligado meu lock aqui, 141414. Tá certo? Então a gente até pode adicionar esse nosso 141414 certinho depois lá nas nossas variáveis e tudo mais. Então aqui a gente vai ter, né? Se a gente atualizar aqui. Ele não apareceu ainda porque a gente não usou ele, né? Então aqui no lugar dessa div aqui que a gente tá usando, vai ser o nosso app wrapper. Certo? Então, a gente tem aqui o nosso app wrapper, agora sim, se eu abrir aqui, ó, tá tudo preto, belezinha, da cor que a gente pediu mesmo pra ele ficar, né, que não é preto, é um cinza escuro. Vamos adicionar essa variável aqui lá nas nossas vars, então vamos chamar aqui de var aqui, vamos colocar aqui um gray dark, que a gente não tem ainda essa variável, a gente vem lá no nosso index.css e a gente vai criar essa variável aqui embaixo, então a gente tem aqui gray light, gray medium, e a gente vai criar aqui um gray dark e passar esse 141414 aqui pra ele, tá? Então, agora, se a gente for olhar novamente, vamos ver, aqui. Então, a gente vê que ele tá funcionando certinho agora, tem as cores, belezinha. E vamos agora arrumar o nosso menu, né? A gente tem já lá no nosso Figma, a gente viu como que a gente quer que fique esse nosso menu, né? Deixa eu colocar o nosso Figma aqui. Então, se eu dar um zoom aqui, ó, eu quero que o nosso menu ele fique assim, né? Tem o nosso logo no nosso cantinho ali. A gente tem o nosso logo aqui no nosso cantinho, né, que vai ficar aqui com a nossa Luraflix, que atualmente está enorme. A gente tem um botão aqui no nosso canto superior direito e a gente tem essa linha azulzinha aqui, né, o botão aqui, esse neve aqui, né, ele também é um pouco mais escuro que o resto da página. Então, a gente tem que atualizar essas informações aqui. Como que a gente vai fazer isso, né? Então, a primeira coisa é, eu fechar aqui esse nosso app, vamos lá, dentro do nosso arquivo de menu, que já existe, e ele também já está com os nossos componentes, inclusive, né? Então, se a gente tem aqui tanto o button link quanto o style do button, né? Então, a gente tem aqui nosso logo image, nosso menu wrapper, nosso button link. O que a gente tem dentro desse nosso menu aqui? A gente tem um wrapper, a gente tem o nosso logo image, que é aquela imagenzinha lá que vai estar mesmo lá no primeiro e tudo mais. E a gente tem aqui esse button link, que é o nosso segundo botão aqui, né? Que não dá pra aparecer aqui porque a imagem tá enorme, mas ele já existe lá na página, né? Então, se a gente vier aqui e arrastar, vamos inspecionar aqui esse elemento, na verdade. Aqui, ó. Na verdade, ele tá aqui embaixo. Olha só. Tchururu. Ele tá aqui, nesse novo vídeo aqui, que atualmente ele é um link, né? Ele parece muito um link, porque a gente tá usando ele como um link mesmo, só que a gente não estilizou isso aqui de nenhuma forma. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, aqui dentro do nosso style, a gente tem 3 componentes que a gente tá importando aqui, né? Que é o logo image, que seria esta imagem aqui, que tá dentro desse link. A gente tem esse menu wrapper, que ele vai ser o responsável por ser realmente a nave, né? Que é toda essa barra de navegação aqui que a gente tem. E a gente tem aqui esse button link, que ele é responsável pelo botão em si, né? Que na verdade é um link, mas é que ele parece um botão, por isso que ele se chama botão link aqui. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é que dentro do nosso logo image, vamos começar por ele, eu quero definir um tamanho máximo para ele não ficar todo esticadão desse jeito, né? Então, vou colocar aqui o tamanho max width dele, né? A largura máxima dele. A gente também pode fazer isso aqui pela altura, tá? Dependendo do nosso logo, pra gente fazer, como no nosso caso aqui, a altura é mais importante que a largura, né? Pra gente sempre manter o mesmo tamanho ali dentro da nossa aplicação. A gente pode fazer isso aqui tanto com a altura quanto com a largura, depende muito do nosso logo. Então, aqui eu vou dar um 68 pixels pra ele.
E agora já tá um pouquinho melhor aqui, né? E aí, só que se eu vier aqui, novamente, eita, nós, novamente aqui, inspeção dessa página para mobile, olha só, ele já não vai caber ele e o botão aqui no canto, né? Então já vamos deixar ele um pouquinho menor quando for para mobile aqui na tela também. Então, vou tirar aqui do nosso inspecionador. O que a gente vai fazer aqui? Dentro do nosso Tile Components, eu consigo colocar Media Queries também, né? Media Queries a gente utiliza quando a gente quer fazer uma alteração de estilo apenas em determinada resolução de tela. Então, aqui dentro eu vou colocar um Media. E dentro aqui desse nosso Media, eu abro e fecho aqui, aqui. Dentro desse nosso Media aqui vai ser qual que vai ser a resolução de tela que a gente quer que ele seja alterado. Então, aqui eu vou colocar um Max Width. E qual que vai ser a resolução? No nosso caso aqui a gente usou o 800px. E aqui eu vou falar que quando for, né, até 800 pixels, né, o tamanho máximo de 800 pixels, max width, então até 800 pixels eu quero que ele faça tal coisa. E esse 168 aqui vai ser o default, né, então se não for até 800 pixels eu vou fazer outra coisa. Então o que eu vou fazer aqui dentro? Aqui eu vou mudar esse max width dele. Então aqui na nossa aplicação nós estamos utilizando 105px aqui quando ele for pequenininho, tá? Quando a tela for pequena. Então, aqui se eu der aqui e inspecionar aqui, olha só, já ficou bem menorzinho aqui no mobile, beleza? Continuando aqui na nossa estilização, a próxima coisa que a gente vai estilizar aqui, que é preocupante, que não está bonito, é o nosso menu. Então, o nosso menu, atualmente, ele é uma nave, né? Ele é uma nave bar, então, belezinha, tá certo? Porque a gente realmente está usando ele para navegação. E aqui a gente tem algumas alterações que a gente tem que fazer. Então, a primeira coisa eu quero que essa nossa nave bar, ela ocupe 100% do espaço da tela. Para ficar um pouco mais fácil de visualizar, o que a gente vai fazer aqui, eu vou começar dando aqui o background para ela, tá? Então, o background dela, background color, ou só background, né? Vai ser var black, que é o que a gente já existe lá cadastrado. Então, aqui a gente consegue ver um pouco melhor, deixa eu fechar isso aqui, como que tá funcionando, né, aqui a nossa resolução e tudo mais. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um width de 100% para ele. Width 100%, para garantir que em todos os tamanhos de tela, independente de como funciona, ele sempre vai ficar com 100% mesmo, né, de largura do conteúdo, né, do pai dele. Vou dar aqui um height também para ele, que vai ser de 94px. E aqui que entra, que eu falei que a gente poderia fazer esse nosso logo aqui ser referenciado com a altura, né, para tipo, o logo não passar aqui esses 94px, por exemplo, né. No nosso caso, como a gente sabe a resolução do nosso logo, a gente sabe a proporção, a gente tem certeza que, né, se o tamanho máximo dele for 168, ele nunca vai passar de 94, mas se vocês não souberem, em vez de calcular, vocês podem usar só diretamente pelo height, né, colocar aqui o max height ao invés do max width. Beleza. Então, a próxima coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, eu vou dar um display flex, tá, para o nosso container aqui, então display flex. O que esse nosso display flex vai fazer? Ele vai aplicar aqui essa propriedade de flexibilidade, né, esse flex aqui dentro do nosso componente, dentro do nosso conteúdo, e a gente vai organizar aqui o nosso conteúdo de alguma forma. Esse nosso botão aqui, ó, ele tá aqui, tá? Eu consigo passar o mouse aqui em cima dele, né, pra mostrar melhor, mas ele está bem aqui, ó. Tá? Então, a gente tem um link aqui e um link aqui. Então, a gente tem os dois links e eles já estão um do ladinho do outro, que é uma coisa que não acontecia antes do Flex, né? Então, se eu vier aqui dentro da nossa nave, eu vou pintar aqui o nosso logo só pra gente poder ver ele melhor. Então, vou colocar aqui um background white nele, só pra gente poder ver o que tá acontecendo. Então, aqui dentro do nosso nave, se eu tirar o Flex e se eu colocar o Flex, ele vai organizar, se eu tirar todos esses Flex aqui, né, no caso, ele vai organizar de formas diferentes. Eu tirei o Flex aqui, mesmo que ele esteja um do ladinho do outro, ele não vai dividir igualmente na tela esses dois conteúdos, tá? Então, o Flex, se eu adicionar aqui o Flex, ele vai expandir isso aqui e ele vai organizar de acordo com o conteúdo que a gente tem na tela, esses nossos componentes aqui que a gente vê dentro desse display Flex. Então, o que a gente vai fazer aqui? Por que isso aqui é muito útil pra gente? A gente tem essa propriedade aqui do Flex, deixa eu abaixar aqui um pouquinho, pra gente conseguir continuar vendo. A gente vai conseguir colocar cada coisa em um canto da tela e fazer ele centralizar também de uma forma muito mais fácil, principalmente verticalmente. É muito fácil centralizar as coisas verticalmente com o Flex, que é o que a gente quer, né, lá no nosso Figma, porque aqui as coisas elas são centralizadas verticalmente aqui. Então, o que a gente vai fazer? Continuando aqui o nosso Display Flex, eu vou dar pra ele aqui um Justify Content, e vou falar que eu quero que seja Space Around não, Space Between. Então, voltando aqui, né, vou
dar um inspecionar aqui de novo, pra gente poder pintar e brincar um pouquinho pra gente entender. Background white. Então, o que ele fez, ó? Ele vai pegar todo o espaço disponível que a gente tiver, tá? Então, no caso aqui, né, é 100% da tela. E ele vai distribuir esse espaço todo que a gente tem disponível entre esses nossos componentes, tá? Então, ele pegou todo esse espaço de 100% que a gente tinha e colocou entre os dois componentes que a gente tinha. Se a gente tivesse 3 componentes, ficaria um aqui no meio e esses 2 aqui nos cantos. Se a gente tivesse 4 componentes, ficaria provavelmente esse aqui, um outro aqui e esse aqui. Mas ele sempre vai pegar esse espaço e dividir igualmente os nossos componentes. É uma mágica muito linda que a gente vê aqui no Flex, gosto muito de Flex. Então, e não é só, né, o Space Around que a gente tem, né? A gente tem outros tipos aqui também de componentes que a gente usa, de Flex. Então, aqui, ao invés desse Space Between, poderia ser Space Around, que eu tinha comentado. Então, ele vai pegar todo o espaço e vai dividir ao redor, né, dos nossos componentes. Tem o Center, tem vários outros que a gente pode usar. Lembrando que o Justify Content, ele sempre vai ser na direção do nosso Flex. O nosso Flex, por default, ele é sempre row, né? Ele sempre vai ser uma linha. Então, por isso que ele tá aqui um do ladinho do outro. Então, o Justify Content sempre vai organizar ele na linha que a gente está colocando aqui. E a gente tem um outro, que é o Align Items, que é sempre na direção oposta que a gente está. Então, se a gente está organizando na linha, ele vai organizar verticalmente pra gente, que vai ser Align Items. Isso aqui a gente quer que seja Center, pra gente conseguir centralizar ele na página. Então, agora sim, ele tá tanto dividido certinho, né? Deixa eu voltar aqui pro nosso Space Around, Space Between, quer dizer. Agora ele tá tanto cada um em um canto da tela, quanto ambos estão centralizados verticalmente, belezinha, bonitinho, magicamente aí pra gente, né? Então, vou só atualizar isso aqui dentro aqui do nosso... Não sei nem que foi que eu copiei essa linha. Então, vou até atualizar aqui no nosso CSS, na Align Items, e vai ser Center, pra ele ficar centralizado, bonitinho pra gente, beleza? Então, além disso, aqui na nossa tela, né, eu quero dar aqui um border bottom, né, se a gente for lá no nosso Figma de novo. Aqui a gente tem esse border bottom aqui azul pra gente dar pra ele. Então, vamos lá no nosso CSS, belezinha? E aqui eu vou deixar junto com esse nosso background color aqui, eu vou colocar esse border bottom. Então, eu vou separar aqui só por responsabilidade, tá? Então, aqui vai ser as coisas relacionadas ao tamanho dele, aqui vai ser as coisas relacionadas ao conteúdo dele, né? A organização de conteúdo. E aqui embaixo vai ser como que ele vai aparecer na tela. Então, cores, firulas que a gente for colocar. Então, aqui eu vou colocar esse border bottom. A propriedade border, ela precisa de algumas propriedades, né? A primeira vai ser aí qual vai ser o tamanho, então 2px. Solid, que vai ser como que vai ser o formato da linha. E aqui vai ser uma variável que a gente vai usar para cor, que vai ser a primary, que não vai ser uma variável, né? Poderia ser hexadecimal, etc. E aqui, ó, já tá muito mais parecido já com o que a gente quer, né? Isso aqui. Então, o que mais que a gente precisa aqui dentro? Agora, aqui dentro desse nosso menu aqui ainda, tem algumas coisas relacionadas a como que ele vai aparecer na tela ainda, mas o posicionamento dele, tá? Então, eu vou colocar aqui junto com esse nosso width, ok? Aqui embaixo, eu vou colocar aqui algumas coisas relacionadas a como que ele aparece na tela. Então, a primeira coisa é, quando eu scrollar aqui nessa tela, eu quero que esse menu aqui continue aparecendo pra gente. Então, pra isso, eu vou dar aqui um position fixed pra ele, tá? Então, rolei aqui e ele continua aparecendo, certo? Só que aí, olha só, a gente teve um problema aqui que surgiu, né? Porque antes, deixa eu até, mostrar aqui no inspecionar. Cadê nossa nave aqui? Vamos lá. Opa! Aqui, nossa nave. Então, tirei aqui o Position Fixed e voltou lá para o posicionamento dele normal, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar... Quando a gente coloca qualquer coisa no Position, que não seja, né, o automático dele lá, né, o default dele, a gente consegue manipular daí as posições dele na tela. Então, top, left, sempre com relativo a algo, né? Então, nesse caso do Fixed aqui, eu posso colocar aqui um top 0 e um left 0 e um right... Opa, nós. Right 0 aqui também. Esse right 0 aqui, ele não é necessariamente é ótimo, né? Porque a gente já colocou o width 100% e tudo mais aqui, né? Mas ele vai fazer com que sempre essas duas propriedades também sejam 0, tá? Então, tanto o top quanto o left dele está 0 e agora a gente já consegue voltar aqui no nosso estilo. Então, vou deixar aqui o position fixed, top 0, porque ele vai estar lá no topo da página mesmo, ele grudou lá. E eu vou ter aqui o nosso left 0 também, ok? Atualizei aqui essa página, tá belezinha lá.
E por fim, o que mais que tá faltando aqui, né? A gente precisa dar um espaçamento básico aqui, ó, ao redor desses nossos componentes. Só que eu não quero que o centralizamento dele, né, centralização dele seja afetado. Então, eu vou dar só aqui um padding left e um padding right pra ele. Então, padding left, que vai ser de 5%, e padding right, aí, vai ser de 5%. Lembrando que essa porcentagem aqui, ela sempre vai ser referente ao tamanho do pi, tá? Então, conforme a gente for diminuindo a tela, né, porque o nosso width 100% vai diminuindo, a gente vai diminuindo também esse espaçamento, né, essa porcentagem aqui que a gente tá usando, beleza? Então, o nosso menu está lindo, maravilhoso. Então, já tá fazendo várias coisas aí pra gente, já tá fixo aqui na tela. E vamos só arrumar agora também, né, esse é o nosso botão. Então, a gente tem aqui esse nosso button link, que ele tá fazendo uma coisa muito louca aqui no nosso Style Components, que é o seguinte. No Style Components, a gente pode utilizar naves, né, pra gente poder utilizar coisas, mas a gente também pode pegar outros componentes. E esses componentes não precisam nem ser componentes de Style Components, pode ser componentes React mesmo. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu já tenho lá um button que a gente tem, né, lá dentro do nosso button link, que a gente não vai utilizar nesse momento, que ele é um function, que ele retorna pra gente as coisas certinho, que ele tá usando, que ele vai usar outras propriedades que a gente vai colocar lá pra frente, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu peguei esse nosso button, e aqui embaixo eu dei um style de button pra ele. Então, em vez de eu falar um style de div, um style de h1, eu coloquei um style de outro componente, tá? A gente pode abusar disso aqui é lindo, maravilhoso. E aqui dentro, isso também funciona para se eu tiver um botão default e eu quiser estilizar o nosso botão para ser um botão diferente, de cores diferentes, eu posso usar isso aqui. E aí aqui dentro eu vou colocar algumas propriedades nesse nosso botão, né? Então, o que o nosso botão tem que ter? Então, a primeira coisa dele vai ser a cor dele, vai ser branca. Então, var right, que é essa nossa variável que tem lá, deixa eu fechar isso aqui, aí. Então, já dá pra ver o botão certinho, o posicionamento dele na tela. Segunda coisa que a gente vai querer alterar aqui ele não vai ter background, né? O background dele é transparente, mas a gente vai ter uma borda para aparecer o botão realmente. Então, vai ser uma borda de um px, solid e var white aqui também. E eu coloquei aqui errado essa variável para fora. Beleza. Próxima propriedade que a gente precisa colocar nesse nosso botão aqui é o padding, né? Se a gente olhar aqui pra ele tá super coladinho aqui, então a gente quer essa margem interna, né? Que é esse padding aí pra gente. Então, vou colocar aqui um padding de 16 px e 24 px. Quando a gente coloca aqui dessa forma, é uma atalho para falar que o cima e baixo vai ser 16 px e esquerda e direita vão ser 24 pixels. Então, já aparece mais o nosso botão realmente, né? Próxima coisa que eu vou querer aqui fazer com esse nosso botão é aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte aqui, desse nosso novo vídeo. É o nosso font size. Eu vou definir aqui um font size de 16px, mesmo que... 16px seja o default aqui, tá? Do browser, né? Que seria o equivalente a um rem. Para que a gente garanta que sempre seja 16px, independente de qualquer coisa que venha a ser alterada. Se eu der um global aqui, por exemplo, para mudar links, ele não altere aqui. Então, a próxima coisa que a gente vai fazer aqui vai ser dar essa pequena bordinha mais arredondada aqui, né? Que a gente tem aqui dentro do nosso Figma. Então, deixar ele um pouquinho mais arredondado. Então, vou colocar aqui um border radius. E nós estamos usando o tamanho de 5px aqui, pra ele ficar mais arredondadinho, tá? Lembrando que essas coisinhas aqui que a gente tá vendo, ó. Então, aqui, só pra gente ver como é que tá nosso arredondamento. A gente pode sempre vendo aqui mesmo, tá? Então, a gente pode... Deixa eu pegar aqui. Dentro do nosso Figma, a gente consegue entender, né, quais são as propriedades. Aqui ele tá dando de 4px aqui, por exemplo. A gente pode colocar 4px no nosso também. Então, vou alterar aqui pra 4, pra ficar mais parecidinho lá com o nosso Figma. E a gente consegue vendo aqui, né, qual que são as cores que ele tá usando, qual que é o que mais que ele tá pegando aqui, né, o background dele. Então, não precisa ser exatamente igual ao Figma, porque no Figma ele faz algumas mudanças aí pra gente, né, que é de acordo com o que ele tá, por exemplo, ele tá pintando o background desse botão, só que a gente não precisa pintar porque o nosso fundo já é preto, né, então a gente pode só utilizar esse fundo sem dar fundo pro nosso botão, confuso. Beleza, então qual que é a próxima coisa aqui? Aqui ele também tá em negrito, né, esse nosso novo vídeo, então eu vou colocar aqui um font weight e bold. Beleza? Eu particularmente gosto muito de organizar as coisas em ordem alfabética, tá? Então vou deixar aqui organizadinho, só pra gente não se perder também, caso a gente vá procurar alguma propriedade e tudo mais. Acho que é mais fácil de ter algumas noções aí, mas tanto faz, pode organizar dessa forma aqui que eu organizei aqui em cima, ou em ordem alfabética, ou como seu coração mandar, desde que tenha alguma organização. Eu vou manter em ordem alfabética daqui pra frente. Então, aqui ainda tá em negrito e tem que tirar essa linha feia, né, que tá aqui embaixo.
essa linha feia é o nosso Text Decoration. Então, Text Decoration, não precisa necessariamente ser só esse underline, né? Tem outras também, mas eu vou colocar um none, none aqui pra ele. Então, aqui a gente tem já o nosso botãozinho e a gente tem aqui o nosso clique do botão, né? E só que qualquer outra coisa que a gente tem aqui que a gente precisa colocar aqui? A gente quer fazer com que quando a gente passe o mouse em cima dele, ele mude um pouquinho pra gente, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui um e-comercial e vou colocar aqui hover. Hover e focus, para quando eu focar nesse nosso botão. O que isso aqui vai impactar pra gente? Vou colocar aqui nessa opacidade, 0.5. Então, vou deixar ele mais opaco, tá? Então, quando eu passar o mouse aqui, ó, eu quero que ele, né, pareça pra gente entender que a gente tá realmente passando o mouse aqui em cima. E o que mais que eu vou fazer aqui dentro? Quando eu for, pra gente deixar isso aqui fluido, né, na tela, vou colocar aqui um transition. Esse nosso transition, a gente vai definir algumas propriedades para ele fazer a transição de um ponto ao outro. Então, a gente começa aqui sempre com opacity 1, né? Porque ele está 100% sem opacidade. E a gente vai tirando nessa opacidade dele. Então, aqui nesse nosso transition, ele vai estar 100%, né? Porque ele vai estar com opacidade 1, opacidade 100%, e vai tirando essa opacidade dele conforme a gente for diminuindo essa opacidade, né? Então, aqui eu vou colocar a transition opacity, porque eu quero que a transição da opacidade em si, ela demore 3 segundos para acontecer. 3 milésimos de segundo, né? 0.3 segundos aí. Então, vou colocar aqui. E aí, ó, quando eu passar o mouse aqui, ele tá um pouquinho mais fluido aqui pra gente. Não sei se dá pra perceber certinho. Talvez aí vocês em casa percebam melhor, vocês vendo aqui como que tá acontecendo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui pra gente finalizar essa parte? Antes de mais nada, aqui dentro do nosso menu wrapper aqui, eu quero que ele diminua um pouquinho o tamanho dele, né? Quando for mobile, porque ele tá enorme aqui ainda, né? Então, eu quero que ele diminua um pouquinho só o tamanho dele no geral, né? Pra ele poder ficar um pouco mais fixo aqui e tudo mais. Então, eu vou vir aqui, aqui, dentro desse nosso menu aqui, colocar uma Media Query aqui dentro, Media, então, Max Width, Max Width 400 px, 400 não, 800 px, meu Deus, 400 é muito pequeno, aí, e aqui dentro eu vou definir para ele um tamanho diferente, né, um tamanho, uma altura diferente, então, vai ser aqui um height 40 px, e aí eu vou mudar um pouquinho também, que eu não quero mais que eles fiquem no canto, assim, dessa forma, né, eu vou mudar aqui para ser esse Justify Content aqui que a gente estava usando antes, Content, aí. Eu quero que ele seja centralizado, tá? Então, eles vão estar centralizados aqui no meio. Já vai entender melhor por que eu tô fazendo isso aqui, tá? Beleza. E aí, no nosso botão aqui também, eu vou colocar algumas outras mudanças nele, que é o seguinte. Então, eu vou mudar aqui. Então, vou colocar aqui um Media Query aqui dentro também. Media, Max Width, mesma coisa, 200 pixels. E beleza. Vou dar aqui um espaço porque ficou mais bonito. Então, o que a gente quer que aconteça aqui nesse novo vídeo, né? Se a gente olhar aqui no nosso Figma, esse aqui é do mobile, né? Então, o nosso no mobile, aqui no topo, vai ser... Deixa eu pegar aqui a mãozinha, perdão. Aqui no topo, a gente tem só essa Lura Flix aqui, né? E aqui embaixo, a gente vai ter esse nosso novo vídeo. Então, a gente tá esticando ele assim, né? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou falar pra ele que esse nosso botão aqui, eu vou querer que ele seja Position Fixed, assim como a gente fez lá com o menu. Ele vai ficar sempre lá embaixo. Então, vai ser left, 0, meu Deus, hoje tá difícil, left 0 e bottom 0 também, pra ele poder ficar lá embaixo. E eu vou mudar também a cor dele, né, então eu quero que seja background color dele, vá pra var primary, que é aquele azulzinho que tava lá no nosso layout, e que a cor dele fique branca, color, então vai ser o var white aqui, tá? Então, vamos ver como é que ficou, né? Aqui nossa página. Então, ó, quando acontece isso aqui, ele tá com, né? Agora sim, tá bonitinho centralizado aqui. O botão tá aqui embaixo, só que ele não tá esticado, que nem tá aqui no nosso botão aqui, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa eu preciso agora sim dar aqui o nosso right 0 aqui pra ele, ó.
Aí ele vai pegar aqui, ó, 100% da tela, porque o 0 dele vai começar em um canto, o right no canto direito, e aí acaba que, como a gente não definiu o tamanho máximo pra ele, não o tamanho fixo, ele vai dar essa esticada aqui pra gente. E a segunda coisa que a gente vai fazer aqui, tá vendo que ele tá com uma borda? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Se a gente olhar aqui pra ele, ó, ele tá com essa borda feia aqui, tá vendo? Ele também tá perdendo essa opacidade dele aqui, tá meio esquisitinho, mas tudo bem. Então, aqui eu vou tirar aqui essa borda, que não é bem uma borda, tá? É uma outline que ele tem, eu vou tirar aqui esse outline, vou deixar como 0. E eu vou centralizar aqui também, dar um text align center pra ele. Então, vamos ver se melhorou. Deixa eu tirar aqui. Olha só, deu uma melhorada boa. Vamos ver só se tá bonitinho. A gente tem que tirar essa borda dele aqui também, né? Então, vamos testar por aqui, ó. Vou colocar aqui um border 0. E ele já tirou essa borda aqui. E aqui, ó, ele também não tem mais borda arredondada, né? Então, aqui eu também vou tirar esse border radius dele, ó. Border radius 0. Agora ele não tem mais borda arredondada. Agora sim, ele tá bem mais parecido, né, com o que a gente tinha lá no nosso layout. Então, eu vou copiar essas propriedades aqui. Eu vou deixar essas propriedades aqui dentro desse nosso contexto aqui também. Então, a gente tem aqui o border radius, left, right, o nosso bottom. E belezinha, background color. Color pra cá, belezinha. Certo? Então, agora a gente tá mais organizado aqui no nosso código. Aí, é o meu toquinho, né? Então, aqui tá mais organizado aqui o nosso código. A gente já consegue deixar ele bem mais parecido aqui pra mobile também. Então, vou tirar esse zoom aqui que a gente usa pra testar as coisas de uma forma mais rápida. E vamos ver como que tá realmente aqui no mobile. E vamos ver, olha só, que bonitinho, né? Então, agora sim, ele tá centralizado aqui. E também tá o menu aqui bem mais parecido aqui com o que a gente quer, né? Com o que a gente fez aqui dentro do nosso Figma, né? Que a gente tem aqui o nosso cabeçalho, a gente tem aqui o nosso footer. Nosso footer não, nosso botão lá embaixo, né? Então, beleza. Por essa aula aqui é isso. Nas próximas aulas a gente vai continuar fazendo, né? Nos próximos vídeos, na verdade, que ainda vai ser nessa aula aqui mesmo. A gente vai continuando fazendo esses componentes que a gente fez agora. E nessa aula aqui a gente viu o nosso reset, né? Nossas configurações e o nosso menu, beleza? Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.